gostaria de convidar a querida Michele Kammers. Michele, tá aí? Ô, querido. Oi, Michele, tudo bom? Ó, deixa eu falar, 2 minutinhos, aí você começa, beleza? Beleza. Pessoal, Michele Kammers, psicanalista, mestre em Psicologia e Educação pela USP, doutora em Psicologia Escolar e Desenvolvimento pelo Instituto de Psicologia da USP, bolsista CAPES da Universidade Paris 7, Denise Diderot, no período de julho, professora e coordenadora dos cursos de especialização em Psicopatologia da Infância e Adolescência, Psicanálise da Clínica e Cultura, Psicologia Hospitalar e da Saúde, do Hospital de Santa Catarina de Blumenau, co-organizadora e coautora dos livros Por uma Nova Psicopatologia da Infância e Adolescência, Desafios Atuais das Práticas em Hospitais e nas Instituições de Saúde, e lançado recentemente pelo Instituto ESP, qual é o nome mesmo? O quê? O do livro novo que foi lançado agora? Ah, o do luto. Ah, tá. Teve 2 lançados pelo Instituto ESP. 2 livros. Organizado pela Inês Catão, sobre a medicalização, o mal-estar e a medicalização da infância. E o segundo, organizado pela Rosa Mariotto, pelo Alan Moore, intitulado Vivências do Luto e da Morte na Infância. Lançado essa semana, antes de ontem. Foi. Vocês podem acompanhar o lançamento, inclusive, nos canais do Instituto ESP. Bom, vamos lá. É o seguinte, antes de entrar a fala da Michele Kammers, gostaria de avisar, tá, que eu, Michele Kammers e Josiane Urvatich estaremos em um curso em dezembro pelo Instituto ESP. 10 de dezembro. Você tem todas as informações aí ou quer que eu falo? Isso, num curso intitulado A Condição da Cura, Tempo e Dinheiro em Psicanálise. Só não lembro do horário, Marco. Eu estou pegando aqui, das 19 às 22 horas, vagas limitadas, tá, pessoal? E aí, quem quiser, já pode correr, se inscrever no site do Instituto ESP, que está aberto para inscrição, ok? Michele, vamos começar? Vamos começar. Ó, 30 minutinhos, aí o Ferdinando desliga o microfone. Tá. É igual debate político. Marco, tá me escutando bem? Tá bem o áudio? Perfeito, tá ótimo. Olha, é que eu não tenho essas tecnologias, usar microfone, etc. É eu e o computador mesmo. Paciência, mãe. A gente lida com o que tem. Querida, pode ir. Fica à vontade. Eu vou sair da tela, você vai ficar sozinha. Prefere que eu fique na tela? Pode ser sozinha, Marco. Pode ser. Perfeito. Aí tu entra... Sim. Tá? Bom, pessoal, boa noite. O título que eu dei para minha fala de hoje se chama A Civilização, a Morte e o Amor, considerações sobre o pacto civilizatório e a aposta no viver junto. É uma questão muito delicada, né? Eu falo com muita leveza nas lives, mas esse tema é um tema que ele vem me trabalhando há muito tempo, um tema desde o mestrado, acredito que desde muito antes, né? E queria começar a tecer algumas considerações. Eu não vou escapar de ler algumas partes do que eu pensei hoje, em virtude do tempo. Né? Eu costumo falar assim, através da associação livre, mas eu creio que hoje, para poder colocar, enfim, expor para vocês tudo que eu pensei em desenvolver, eu vou me ater um pouco à leitura. Quando a gente pensa sobre questões atuais, né, e tomando a temática do Congresso hoje, né, dessa jornada, né, na verdade, porque a psicanálise, né, acho que tem algo importante aí, né, que diz respeito, né, às questões que a cultura e o laço social de uma determinada época colocam para a psicanálise, assim como as questões que a psicanálise pode colocar para a cultura e para o laço social de uma determinada época.
Me parece que esse tensionamento ele é fundamental para vir a produzir algo que nós poderíamos nomear como sendo da ordem do novo, que já desde a formulação freudiana acerca da neurose, a gente sabe que a repetição é a sua marca. E quando a gente fala acerca das problemáticas atuais, eu diria que o que nós vimos, e domingo agora, hoje é sexta-feira, daqui a 2 dias nós temos uma eleição de representantes da polis que vão conduzir diretrizes, que vão conduzir algum caminho para pensar as problemáticas sociais, políticas, econômicas, subjetivas, que nos afetam enquanto sujeitos e habitantes dessa polis. Tem algo importante nessas discussões. Nós vimos aí na última eleição presidencial absurdos, assim como no início da pandemia, escutamos coisas de um presidente da República até então impensáveis para um representante de um país. Diante de uma pandemia que assolou milhares, milhões de pessoas no mundo afora, vimos um representante de um país dizer é só uma gripezinha. Vimos pessoas dizendo, inclusive, pessoas com alguma formação universitária ou com algum conhecimento intelectual, no sentido de intelecto, de algum pensador, enfim, dizer que a Terra é plana. Ouvimos assustados a ruptura e o questionamento de coisas que até então estão colocadas para nós. Como, por exemplo, a importância do esclarecimento ou a importância, né, de algumas conduções na vida que pudessem, né, fazer com que uma criança, por exemplo, tivesse notícias de que ser abusada sexualmente por um adulto não é algo do registro do normal, muito menos do civilizatório. E escutamos estarrecidos que se tratava de uma madeira de piroca. Qualquer fala sobre esse tipo, né, ou de uma laicidade no Estado, na escola, se tratava de uma ideologia e por aí vai, me parece que as barbáries e as brutalidades de nossa época histórica não param por aí. Bom, isso é uma pequena amostra das questões que se colocam atualmente. Eu diria que a ideia da minha fala de hoje é a gente poder ter alguns elementos para pensar o que tem acontecido nos dias atuais, que conduziram e tem conduzido a tamanho retrocesso. Quer dizer, a tamanha desvalidação de coisas que a duras penas foram construídas, né, a partir de um processo chamado processo civilizatório, né, de manutenção de uma cultura. Quando a gente pensa nesse movimento, automaticamente é preciso lembrar que os defensores de uma ditadura ou de um nazismo como algo que foi organizador da vida social e da cultura, inevitavelmente estão capturados por uma certa nostalgia neurótica de um certo tempo supostamente tido e perdido, em que um dia as coisas estavam organizadas,
e que elas tinham um certo lugar. Interessante porque, quer dizer, trata-se de pensar uma ruptura com a tradição, né? Sim, que trouxe como consequência uma crise da autoridade, né? Que também pode ser percebida por essa crise de valores, uma crise em relação àquilo que até então tínhamos como certo ou como consensual, dentro daquilo que havíamos construído. Né? Interessante que, nessa lógica, a gente esquece a outra cena da fantasia romântica, de que a defesa dessa família organizada, em que o pai tinha um certo lugar como patriarca, em que os lugares estavam, de alguma maneira, estabelecidos, ou de um Estado que se organizava da mesma maneira, a gente esquece da outra cena, que é justamente a cena dos excessos cometidos por um Estado que estuprou mulheres, violentou crianças, de uma ditadura que exterminou milhares de pessoas, enfiou ratos em vaginas de mulheres vivas, muitas vezes na frente de seus próprios filhos, muito pequenos. A gente esquece que esse pai, que bastava apenas olhar para o filho, que ele sabia do que se tratava, que era esse mesmo pai que entrava no quarto dessa filha durante a noite e a estuprava, e a estuprou durante anos. É como se, de alguma maneira, a gente tivesse calcado as violências cometidas em nome da tradição. Lembro de uma discussão que eu pude vivenciar na França, em que se colocou uma discussão sobre o uso da burca ou não, assim como na África, sobre a extirpação do clitóris das mulheres, assim como em algumas culturas, em que é autorizado o casamento de crianças com mulheres crianças, meninas com homens mais velhos. Né? Então, o que está em questão para nós? Né? Gosto muito de uma expressão do João Chieri, em que ele diz que nos trata de comparar os diferentes momentos da histórica, mas se trata, sim, de podermos interrogar, né, de que maneira, porque os tempos históricos são incomensuráveis, são incomparáveis, mas de que maneira os diferentes tempos históricos podem produzir algum tipo de interrogação sobre o momento atual que se vive, sobre o passado e sobre o futuro, ou seja, uma conjugação de três tempos sobre que mundo tivemos, que mundo temos, que mundo gostaríamos de ter no futuro. Então, para isso, a história, interessante, né? A história se mostra como algo que pode vir a produzir algum tensionamento e alguma interrogação sobre isso que se passou, sobre isso que se passa e sobre isso que poderá vir a se passar no futuro não tão distante. Então, o que está em questão para nós é justamente uma pergunta sobre, na medida em que nós nos damos conta que isso que foi construído e que nós nomeamos como pacto civilizatório ou civilização não está garantida, não está nomeada, ou, aliás, está em risco a todo momento. A pergunta que se coloca é quais são as condições, então, primeiro, para retomar os pressupostos, quais são as condições fundamentais de passagem da natureza à cultura, ou, né, como a gente poderia nomear de uma outra maneira, como seria possível a passagem disso que Freud nomeia como sendo a passagem da família ao social. Agora, em relação às crianças, é curioso que quando toca, é interessante, né? Porque, assim, na discussão sobre o passado
E nisso eu estou retomando um pouco a perspectiva de Hannah Arendt, quando ela se faz uma interrogação sobre o passado. E ela justamente vai dizer, quer dizer, como se a recusa do passado viesse justamente a nos tirar completamente as condições para pensar o que acontece no presente. Vide, recentemente, o que aconteceu nas ditaduras, na América Latina, vide o que aconteceu recentemente na Europa, através do nazismo, do stalinismo e de várias formas de totalitarismo. O que se refere às crianças, é interessante que a pergunta, a ideia que se coloca, é como se essa lógica se inverte. Né? Então, interessante que nós estamos de no passado as mulheres sabiam ser mulher, os homens sabiam ser mulher, na minha época sabia como era bom, mas no que se refere às crianças, a lógica se inverte. É como se a gente diz assim, as crianças de hoje são muito mais inteligentes do que as crianças de ontem. Interessante porque isso também aponta, né? Quer dizer, para uma inversão de uma lógica em que, a partir da modernidade, não é a cultura que precisa ser protegida da criança, ou da condição perversa polimorfa da criança, mas de uma criança que precisa ser protegida dos interditos da cultura. Curioso, né? Porque Freud vai nomear essa lógica num texto magistral titulado Romances Familiares, ou Romance Familiar Neurótico, né, em que ele vai falar que essa lógica tem a ver com a sustentação de uma certa fantasia infantil acerca da parentalidade ideal, ou seja, de uma criança maravilhosa, né, que está na fantasia do neurótico, né, na fantasia do adulto, e que se formula, que se constitui justamente como uma defesa contra o desamparo fundamental, que aponta para a fantasia da criança como objeto ideal, que completaria o olhar materno, né, justamente para evitar sua solidão diante dos horrores da morte. Né? Quer dizer, negando a ambivalência. Né? Então é interessante porque aí, quer dizer, como se o adulto ali se vê ou sustenta a ilusão de que haveria então essa criança ideal que poderia, né, realizar o sonho materno, o sonho parental, de ser o adulto que meus pais não foram e de ser a criança sonhada por eles. Né? Trata-se de uma representação inconsciente primordial, como vocês devem saber, e que entrelaça os anseios e nostalgias que implicam para cada sujeito uma criança a matar e um luto a cumprir de uma representação de plenitude e gozo imóvel que se coloca na fantasmática de cada um. O lugar da criança, retomada por Freud em 1914, um ensaio intitulado Sobre o Narcisismo, em que, tomando como ponto de partida um quadro intitulado His Majesty the Baby, do Arthur Drummond, discute o lugar central que a criança ocupa no sistema narcísico dos pais. Vocês estão vendo na tela o quadro em que toda a cidade para assistir ao atravessamento. Inclusive, vocês podem ver que cavalos ali foram parados à força. O quadro assinala isso. Né? Um guarda para todo o trânsito da cidade para abrir uma passarela de, né, passagem dessa mãe e desta criança que Freud intitula Vossa Majestade, o bebê. Então, nesse texto, Freud discute o lugar central que a criança ocupa no sistema narcísico dos pais, revelando a reprodução do seu próprio narcisismo, revivido pela tendência de renovar todas as satisfações às quais foram forçados a renunciar. Muito importante essa última palavra.
foram forçados a renunciar. Como se essa criança fosse, então, pudesse encarnar o adulto que não foi, e logo estaria de antemão sendo colocada no lugar deste adulto sem faltas, desse adulto que pudesse realizar essa fantasia de gozo pleno e de total satisfação na relação consigo e com o outro. Ou seja, o que está em questão para nós, nesse momento, é quais seriam as renúncias necessárias à manutenção do pacto civilizatório e mais a manutenção disso que nós chamamos de cultura e civilização. Não são sinônimos, não vou me adentrar nessa questão, porque não é o objetivo da discussão de hoje. Sigo então. Entretanto, trata-se de uma problemática que já ocupava Freud desde 1895. Problemática que, ao antecipar o complexo de Édipo em sua obra, toma como fundamento a articulação entre narcisismo, luto e melancolia, comparando não apenas o luto à melancolia, mas situando o narcisismo como operador da diferença fundamental entre os dois. Como podemos ver num texto ou num ensaio intitulado Rascunho N, de 1895, em que Freud diz: os impulsos hostis contra os pais, desejo de que eles morram, também são um elemento integrante das neuroses. Vêm à luz conscientemente como ideias obsessivas. Na paranoia, por exemplo, o que há de pior nos delírios de perseguição, desconfiança patológica de governantes e monarcas, corresponde a esses impulsos. Estes são recalcados nas ocasiões em que é atuante a compaixão pelos pais, nas épocas de doença ou morte deles. É nessas ocasiões constitui manifestação de entre uma pessoa acusar-se da morte deles, o que se conhece como melancolia, ou punir-se numa forma histérica, por intermédio da ideia de retribuição, os mesmos estados da doença que eles tiveram. Ou seja, o que Freud apontava nesse rascunho N, de 1895, era justamente de uma discussão de que o sofrimento histérico consistia em uma punição encontrada pela histérica para punir-se de sua hostilidade e ambivalência em relação aos seus pais. Temática que em 1914 é retomada novamente no texto, retomada em 1914 em uma introdução sobre o narcisismo, mas também em 1917, no texto Luta e Melancolia, do Freud, em que a problemática da identificação já estava em pauta, e já colocada desde 1912 lá no texto fundamental intitulado Totem e Tabu, em que, em Totem e Tabu, como vocês devem saber, Freud situa o início da organização social a partir do assassinato do pai da Horda Primitiva ou da Horda Primeira, em que os filhos, submetidos à sua arbitrariedade e violência, reagem aos abusos de seu poder. Sobre o pai da Horda Primeira, retomo aqui, então, o clássico quadro do Goya, intitulado Saturno Devorando um Filho. Fernando, pode botar na tela, por favor? E que foi reconstruído pelo Vicky Muniz, inclusive tem um documentário do Vicky Muniz em que ele reconstrui, né, a obra do Saturno Devorando um Filho. Ferdinando, a obra do Saturno, vamos lá, que é a capa do Seminário 4, As Relações Objeto de Lacan.
deve relembrar disso. Entretanto, quer dizer, esse pai que devorava os filhos, né, o pai da Oda Primeva, que tinha acesso a todas as mulheres, é devorado numa refeição totêmica. Entretanto, mesmo devorado, é um pai que não estava morto. O vazio deixado por ele, a fantasia de gozo pleno, desse gozo móvel e de completude, que a Juliana falava antes na conferência dela, de encontro, né? E de um encontro pleno com o outro. O vazio deixado por ele, a fantasia de gozo pleno, constituiu um empuxo, olha a palavra, um empuxo para os seus filhos. Por isso, não bastava matar o pai. Era preciso interditar a barbárie, produzida pela ocupação desse lugar. Porque é disso que se trata. E não é o acaso que se produziu nas últimas eleições teve a ver com a ocupação de um lugar de poder por alguém tão bizarro e bárbaro. Então, tratava-se de interditar a barbárie produzida pela ocupação do seu lugar, de modo que a lei instaurada a partir do totem, né, surge não como promotora de justiça, mas como inibidora da injustiça, cuja função é impedir que novos tiranos ocupem a posição daquele que acabara de ser aniquilado e devorado. Referimos aqui a uma violência sexual e traumática denunciada desde o princípio na obra freudiana, por um outro não regido pela ordem civilizatória, pai todo arbitrário, quer dizer, por um outro todo arbitrário que diz que durante uma pandemia trata-se de uma gripezinha, submete sujeitos a seus caprichos e aos abusos do seu poder, como vimos tantas e tantas vezes durante o percurso da história. Experiências de alinhamento e excesso vividos por sujeitos que, destituídos radicalmente da sua condição subjetiva, de condições mínimas que pudessem permitir que se reconhecessem como sujeitos, foram reduzidos a puro corpo. A puro corpo. Vivemos a pandemia. As pessoas viraram números, corpos a serem enterrados. Quantas covas coletivas nós vimos? Isso é muito sério. Eu estou falando de algo atual. Não estou falando de algo do passado. A puro corpo, cuja única finalidade é a sobrevivência. E aqui vai lembrar que negros e pobres foram os alvos mais prejudicados nesse sentido. Ou seja, como afirma Paulo Endo, num artigo muito importante, intitulado A ressurgência da tirania como elemento originário da política, o velho Orango, como disse Lacan, não era pai. Não era pai de modo algum, mas mãe incestuosa, embebida em seu próprio bolso. Entretanto, se a função simbólica, isso que a psicanálise nomeia como funções parentais necessárias para inscrever um sujeito na cultura, ou para fazer de um vivente um humano, entretanto, se a função simbólica e a transmissão da lei maiúscula somente é possível porque há uma falha
no universal, que enxerta nela algo de uma singularidade, de um não anonimato, ou seja, não há função simbólica, não há função materna sem um outro que encarna. Como poderíamos pensar, então, hoje, atualmente, a Constituição e o sujeito, numa lógica que visa eliminar a distância entre o sujeito e o ideal? Ou seja, se tu não está de acordo com o ideal, eu faço que nem Procrusto. Eu amarro numa cama e arranco as pernas e os braços? Se é negro, eu mando matar. Se é pobre, eu deixo morrer. Se é judeu, eu levo para os campos de extermínio. É disso que se trata. Porque quando se faz isso, é disso que se trata. Da tentativa de eliminação entre a distância, da distância entre o sujeito e o ideal. Como vimos nas eleições, em que criancinhas de 3 anos pegavam bonequinhos de candidatos à eleição e pegavam uma faca de cozinha e esfaqueavam todo o bonequinho. E os pais achavam lindo, porque aquilo representava a sua aspiração partidária. Percebe? Pesado, né? Seguimos. De acordo com Freud, num texto de 1999, já situado, titulado Romances Familiares, Freud vai dizer: ao crescer, o indivíduo liberta-se da autoridade dos pais, o que constitui um dos mais necessários, ainda que mais dolorosos, resultados do curso do seu desenvolvimento. Por que eu estou falando disso? Porque justamente essa busca constante por um pai que me diga o que eu tenho que fazer aponta justamente uma posição infantil do sujeito, ou de uma imaturidade do sujeito, que não pode e que está impossibilitado de se colocar como autor da sua própria história, do seu próprio vida, da história política do seu país, como se eles ficassem numa posição de espera de um Messias que pudesse ditar os rumos da sua própria história. Ou seja, nada mais é do que a busca de um amparo de alguém que me diga como conduzir a minha própria vida. Então, ao crescer, o indivíduo liberta-se da autoridade dos pais, o que constitui um dos mais necessários, ainda que mais dolorosos, resultados do curso de seu desenvolvimento. Tal libertação é primordial e presume-se, diz Freud, que todos os que atingiram a normalidade, diz Freud, lograram, pelo menos em parte. Na verdade, Freud diz: todo o progresso da sociedade repousa sobre a oposição entre as gerações. O que a gente vê hoje? Um apagamento dos lugares, uma não inscrição de uma diferença geracional. Como se uma mãe e a sua filha adolescente tivessem a mesmíssima posição e pudessem gozar das mesmíssimas coisas. Como se o apagamento da diferença geracional dentro das famílias, no próprio social, pudesse ser ilusão que somos todos iguais, o que também aponta para uma massificação social. Ou como podemos ver no texto Mal-Estar da Civilização, em que Freud, em 1930, afirma que se separar da família é uma tarefa que todo sujeito se confronta no curso de sua vida. E a sociedade frequentemente o auxilia na solução disso, através dos ritos de puberdade e iniciação, que, como sabemos, pelo menos na nossa cultura, a partir da modernidade, deixaram completamente de existir. Entretanto, diz Freud, quanto mais estreitamente os membros de uma família se acham mutuamente ligados, com mais frequência eles tendem a se apartarem dos outros e mais difícil lhes é
lhes é ingressar num círculo amplo da cidade. Página 108 do Uma História da Civilização, e o que nos aponta para uma certa lógica incestuosa que rege as famílias na atualidade. Retomando, então, Lévi-Strauss, na sua magistral obra Estruturas Elementares do Parentesco, e tem um outro livro dele sobre a família que eu gosto muito, o que está em jogo aí uma certa pane, justamente dessa passagem da natureza à cultura, ou seja, de uma certa passagem da família ao social. Como se, quer dizer, ao ir para o social buscando, né, o pai da ordem, ou para ir para o social, buscando encontrar uma mãe toda gozante, eu também aí, quer dizer, como reproduzo a lógica da família no social, como se aí os meus interesses narcísicos estivessem acima dos interesses da posse. Apontamento freudiano que nos direciona para o que Hannah Arendt denominou, tanto entre o passado e o futuro, quanto no nível da condição humana, quanto no nível da banalidade do mal. Uma profunda crise da autoridade no mundo moderno, que culminou na dura realidade dos regimes totalitários do século XX, em que a banalidade do mal procede de uma lógica política determinada pelo conformismo, pela normalização, pela reificação e pela instrumentalização do mundo. Desumanização que aparece em sua forma radical no seio de discursos totalitários, como temos visto nos dias atuais, inclusive no Brasil, em vários outros países, cuja história recolhe os horrores. E nisso, o apagamento do passado e a recusa do passado nos condena, inevitavelmente, a torná-lo constantemente no presente. Por isso, eu diria que justamente numa live sobre o que esperar de uma análise hoje, eu justamente diria que o que esperar de uma análise hoje, o que poderia uma análise hoje, ajudar um sujeito a conjugar passado com presente e futuro. Porque um passado que não passa se torna um eterno presente. Jamais na história da humanidade Estou acabando, Marco. Jamais na história da humanidade fomos confrontados com tal barbárie. O que se passou em Auschwitz significa, em escala coletiva e histórica, a radical ruptura com a civilização. Na medida em que a metáfora fundadora do humano ali for erradicada. Não há mais pacto ao qual se referir, nenhum terceiro a convocar. Na lógica das massas, como falava antes, promovida justamente pelo apagamento das diferenças, a autoridade se dissolve em uma ideologia que não suporta nenhuma contestação. Lógica em que a singularidade do sujeito se dissipa e é acompanhada pela restauração do poder e da violência, como assistimos nos dias atuais. Desta forma, processo educativo e processo civilizatório aparecem como sinônimo, e aqui eu retomo um pouco a ideia da Hannah Arendt, de que, quer dizer, educamos os recém-chegados em nome da responsabilidade assumida pelo mundo. Né? Então, processo educativo e processo civilizatório aparecem como sinônimos, já que é na própria humanização que a educação encontra a sua tarefa mais determinante. A educação não se instala. A educação não se instala através de um prolongamento da vida, mas através de uma violência que introduz o sujeito em uma ordem simbólica e civilizatória. E mais, numa aposta que, diante da ausência de garantias, cada um possa se fazer autor e que possa, a partir do encontro com o outro, renovar dia após dia o pacto civilizatório e sua aposta no amor e no viver junto. Que cada sujeito não renuncie para a criação de um laço social que possa incluir ela que nos torna radicalmente humanos. Finalizo, então, com 2 poemas que eu escrevi nos últimos tempos, que eu tenho me arriscado a escrever poemas agora. O primeiro
é sobre essa questão dos horrores, em que diz: disso que não consta na pauta, do registro que não escreve a falta, daquilo que mesmo vivo exala o cheiro da morte, do sufoco engolido, da voz embargada, do amor que assassina, quando não convertido em renúncia e falta. Segundo poema, para finalizar: das poetisas ao poema, mar adentro. Da lassidão ao sufrágio, sofrimento. Das águas engolidas e recolhidas, lamento. Das outras vidas possíveis a serem reinventadas, desamparo e tormento. Mar sem fim que, nomeado amparo, carrega a maldição daquela repetição que, ao visar o reencontro, escreve a morte como marca do nascimento. É isso. Obrigada. Michele, querida, que delícia. Ó, o pessoal tem que definir aí, porque decidir, né? Porque afinal de contas estão falando, eu queria ouvir a Juliana, agora eu queria ouvir a Michele. Gente, é um tempo para cada um, não dá para ouvir todo mundo ao mesmo tempo. Tá maravilhoso, querida. Para quem não entendeu, né, a fala da Michele, e eu acho imprescindível contextualizar, basta dar uma lidinha no Freud, lá em Totem e Tabu, e também, né, no texto de 1921, Psicologia das Massas e Análise do Eu, começar por ali, né? Não se trata de politizar as coisas, mas de pensar... Não. Aqui a posição política é defendida por Ana Arendt. Não é de partido. Sim. A questão, eu estou colocando a questão aqui porque houve alguns equívocos de interpretação, né, de algumas pessoas. Então, estou só orientando aqui nesse sentido. Olha, a psicanálise faz uma leitura do contemporâneo. E, Michele, foi muito legal o que você falou, porque até um certo tempo atrás eu defendia essa ideia da mercantilização das pessoas, dos corpos. E isso já não se sustenta mais, parece, né? Você não está mais ali se colocando para o mercado de trabalho, para o Tinder, para as coisas, como uma mercadoria. Já é um pouco mais retrógrado, né? É como coisa e resto. Só isso. Não tem muito, pela tua fala, me pareceu muito isso. É como se fosse só para transmitir, né? Alguma coisa e... Sim, porque o que está em jogo, né, Marco? É interessante, né? Porque, assim, o que eu tento apontar aqui, né? Que o processo civilizatório nunca está de antemão garantido. Se as condições necessárias, condições mínimas necessárias para a manutenção do pacto não estiverem colocadas, a gente imediatamente, constantemente é confrontado com o estado de barbárie. Interessante, né? Porque justamente a minha ideia, e fico feliz que tenha provocado efeitos nas pessoas, né? Sinal que alguma mobilização produziu, porque, de alguma maneira, quer dizer, trazer isso, porque é muito fácil fazer uma leitura histórica, dizer, isso aconteceu lá, esquecendo que, para quem tem interesse minimamente em estudar psicanálise, a marca da psicanálise e a marca do inconsciente tem um nome: repetição. O inconsciente não precisa ser buscado. O inconsciente, por isso que Freud, ele sai do recordar, repetir, elaborar para o repetir, recordar e elaborar. Por isso que a pergunta que se coloca é: qual é a repetição que está em jogo no processo civilizatório hoje? Querida, maravilhoso. O pessoal pode ir colocando as perguntas aqui, nós temos um tempinho ainda para as perguntas. Eu achei interessantíssimo. Essa projeção narcísica, Babiton Campos, essa projeção narcísica paterna nos filhos é o que favorece nossa civilização infantilizada e até mesmo pedofílica? Então, sim, certamente. Interessante, né? Porque quando diz infantilizada, é também um pouco... Quando eu falo apagamento da diferença geracional, não está só do lado das crianças que vem sendo transformada, como, por exemplo, já apontou Neil Postman no livro Desaparecimento da Infância, como um apagamento da diferença necessária para produzir a diferença entre o adulto e a criança. Neil Postman, nesse livro, repito o nome do livro, Desaparecimento da Infância, vai sustentar a seguinte tese, de que se a infância é uma invenção
produzida justamente pelo que Philippe Parrier vai chamar de particularização, ou a particularização de uma diferença entre adulto e criança, ou que ele vai chamar de sentimento de infância, que é o reconhecimento das particularidades infantis que permitiram diferenciar um adulto de uma criança. Justamente o que está em questão é que, se essa diferença for inventada, ela pode vir a desaparecer. Então, não só do lado da criança, né, que cada vez mais, por exemplo, quem acompanha a marca de roupas Kili, lembro de uma propaganda da Kili há tempos atrás. Eu poderia citar Kili, várias roupas, várias outras marcas, né? Cito essa porque é o que me vem à cabeça. Cito o nome, não para expor a marca, me parece que isso é um movimento que ele está colocado nos dias atuais, que é isso, é uma foto que os pais acham lindos, que é um pai e um filho vestido com a mesma roupa, só que é um adulto e uma criança. Primeira cena. Segunda cena importante, né, essa cena do apagamento da diferença do criança no seguinte sentido, assim, né, do pai que joga tanto quanto o videogame com o filho. Quer dizer, como se não tem mais uma brincadeira de criança, uma brincadeira de adulto, jogo de criança, como se todos partilhassem de uma mesma lógica. E aí, quando tu fala da pedofilia, a pedofilia em questão aí é justamente uma erotização precoce dessa criança e uma exposição precoce dessa criança à sexualidade. Por exemplo, lembro a cena de uma família que me procura apavorada, porque os pais viram uma lógica de tomar banho com os filhos, constantemente o pai toma banho com a filha. Não vendo nisso, é interessante, né? Porque, Marco, não me surpreende que minhas falas causem esse tipo de efeito, sinceramente, porque teve uma vez que eu falei numa conferência sobre os efeitos dramáticos de colocar uma criança dormindo no meio de um casal, né? E teve famílias que quase me lixaram na rua, fizeram manifestações como se se sentissem atacados, né? Parece que não se trata disso, do certo ou errado, né? Mas dá um pequeno fragmento, né? Se trata muito mais de pensar os efeitos. Não tem certo e errado. Tem que pensar os efeitos e ser capaz de nos interrogarmos acerca do nosso modo de vida e os efeitos que isso pode vir a produzir. Então, e aí é interessante porque aí, quando é que esse pai para de tomar banho com a filha? Quando a sua filha, com 9 anos, pergunta: papai, eu posso beijar o seu pipi? Ali ele é tomado por uma angústia que faz com que ele imediatamente consiga interditar. A questão é que, veja, por que e eu acho que essa é a interrogação, o que produz numa família a diferença de lugar? Justamente o que Freud vai nomear, né, e o que Lévi-Strauss vai nomear como lei de interdito do incesto. O Lacan, na década de 50, quando faz a sua virada estruturalista, rompendo com a ideia lá dos complexos, vai falar agora de funções parentais. Ele retira do Lévi-Strauss o conceito de função simbólica. E o que é o conceito de função simbólica? Assim, não. Uma função de nomeação que permite que, ao escrever alguém como pai, interdite algo sexual com a filha. A pergunta é, o que acontece na nomeação hoje que ela não anda mais interditando os lugares? Como se, mesmo alguém nomeado como pai, pode, e é possível, dormir com sua filha. Me parece que essa é a questão. A gente anda num campo de que tudo é possível e não me surpreende que daqui a pouquinho vai ser possível transar com os filhos. Porque é disso que se trata. Ah, mas que horror, Michele. Sim, a gente vê indo. A gente percebe um alastramento, um afrouxamento dos interditos, de tal maneira, sim, que isso pode conduzir a uma certa autorização da pedofilia, sem dúvida nenhuma. Como, por exemplo, famílias em que é autorizado beijar na boca dos filhos. A família se cumprimenta com beijos na boca. É um exemplo disso. Querida, o papo está muito legal, mas já estamos estourando aqui o horário, o Jorge já está aí já.
Pessoal, são muitas questões, muitas perguntas. Vocês podem entrar em contato ali com a Michelle Kamers, comigo, com Juliana Radaelli, com todos os participantes dessa jornada, tá? Pelo Instagram, né? A gente tem ali as redes sociais, e aí vocês podem mandar as perguntas diretamente para eles, tá? Que acredito que todos vão responder em tempo hábil, na medida do possível, né? Bom, vamos continuar. Querida, muito obrigado. Beijão. Quer dar um último recado? Não, agradecer, né? E eu espero, de alguma maneira, quem pôde me escutar hoje, pôde minimamente colocar uma interrogação de qual a sua participação e responsabilidade nisso. A gente poderia nomear como rupturas do pacto civilizatório. Tá bom? Obrigada, Querida, Marco. Beijo. beijo. Tchau, tchau.